livro de Salmos é o povo de Deus, no Velho Testamento, tratando com Deus todos os seus momentos, seus estados emocionais, a sua devoção, sempre tratando com Deus. E assim deve ser em nossas vidas também. E o livro de Salmos nos inspira assim fazer. Vamos continuar sendo abençoados pelos livros de Salmos nesta noite. Hoje é no Salmo 122, a porção da palavra de Deus que o encontra para fortalecê-lo e encorajá-lo nesta noite na fé. Salmo 122. Mas antes vamos recordar mais uma vez o verso que temos destacado no livro de Salmos enquanto atravessamos este livro. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, vamos dizer juntos esse verso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 122, a alegria da cidade. A alegria da cidade, Salmo 122. Receba a palavra do Senhor. Que ela encontre o seu coração e mente abertos nesta noite. Diz a palavra: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Esta é a palavra do Senhor que chega a nós nesta noite. Recentemente fiz uma viagem de poucos dias, e me lembro de retornar, viajando por muitas horas, e finalmente, depois de muitas horas no automóvel, chegar a Bragança. E na entrada da cidade eu tive um sentimento muito gostoso, cansado como estava, depois de tanto tempo fora. É bom chegar de volta. É bom chegar em Bragança porque é a minha cidade, a cidade onde eu moro, me é familiar, etc. Mas, principalmente, senti uma alegria em chegar a Bragança, porque aqui está a minha casa, onde eu moro. Nada como encontrar a minha cama novamente. Cidades que podem nos alegrar, como Bragança, creio que alegra você, como me alegrou também. Cidades podem ser motivos de alegria. Há cidades que não produzem tanta alegria em nós. Nós temos cidades no nosso país que estão num estado tão complicado que nós não sentimos alegria nessas cidades. São Paulo, tão perto aqui. Se nós vamos a São Paulo, nós vamos por necessidades, ou mesmo que vamos a lazer, vamos preocupados. Cidade que está num estado difícil. Mas neste salmo nós encontramos uma cidade que alegra. Uma cidade que dá alegria ao salmista em particular. E certamente nesta noite dá alegria a todos nós. O salmo convida a alegrar-se com a cidade. Alegre-se com a cidade. A cidade que traz alegria. Alegre-se com a cidade pela presença de Deus nela. Veja só a razão principal por se alegrar com esta cidade. Porque a presença de Deus está nesta cidade. Este salmo é um salmo da peregrinação. O livro de Salmos, com seus 150 salmos, é categorizado
em diversas formas pelos eruditos, conforme os temas e assuntos e a aplicação que se dava aos salmos lá no Velho Testamento, no povo de Israel. E aos salmos, há uma categoria chamada peregrinação, salmos da peregrinação, porque eram os salmos que eram usados pelo povo quando iam a Jerusalém para um dos 3 grandes festivais do povo de Israel. E eles então iam lá para a Páscoa, por exemplo, para a festa de Pentecoste, outro festival, a festa das tendas, outro festival. E então eles tinham os salmos da peregrinação. Jerusalém, onde estava o templo do Senhor e onde era o centro do festival, festival religioso de devoção. E o povo saía nessas 3 ocasiões do ano de suas vilas e suas pequenas cidades e marchavam em direção a Jerusalém. Em geral, saíam em grupos das suas cidades e, caminhando pelas estradas, encontravam outros grupos que estavam indo a Jerusalém. E o grupo, então, engrossava em viagem a Jerusalém. Iam juntos, inclusive por questões de segurança. Mas, enfim, no caminho, eles cantavam certos salmos. Salmos que falavam desta peregrinação a Jerusalém. E como Jerusalém está no Monte Sião, elevado, às vezes os salmos também são conhecidos como os salmos da subida. Os salmos da subida, subindo para Jerusalém. Este salmo, então, é um desses salmos da peregrinação, do povo de Israel indo a Jerusalém. Mas, veja só, a alegria dele aqui é porque foi dito, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E aí nós temos que lembrar como que no Velho Testamento era manifestada a presença de Deus ao povo de Israel. Com a vinda de Jesus Cristo, isto tudo foi mudado com a obra, a revelação nele. Mas no Velho Testamento havia o templo em Jerusalém, onde a glória de Deus se manifestava. O templo era um só. Não haviam diversos templos em Jerusalém. Podiam haver casas de oração, sinagogas, mais tarde, mas não templo. O templo era um só. No centro, então ali, na capital, Jerusalém, estava o templo, a presença do Senhor com o povo de Israel, representada neste templo. Quando o salmista diz então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele está dizendo também, implicitamente, alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém. A verdade é que no Salmo aqui, assim era para eles, no pensamento de Israel, no Salmo está muito entrelaçado casa do Senhor e Jerusalém. Basta você ler o Salmo, você logo percebe isto. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então, Jerusalém e o templo se entrelaçam. Por quê? Porque Jerusalém é onde estava o templo. E por abrigar o templo, Jerusalém era a cidade do Senhor, a cidade santa. E então, a alegria do salmista é pela cidade, é pelo templo. A cidade de Jerusalém, por conter a presença, a manifestação da presença da glória de Deus, era motivo de alegria para o salmista. A presença de Deus, um convite irresistível. Ir à casa do Senhor, ir à presença do Senhor, ir a Jerusalém, cidade do Senhor. Agora, como é depois da vinda de Cristo, o tempo que já era profetizado, prometido no Velho Testamento, se cumpre em Cristo Jesus, e ele vem, ele faz a obra prometida, ele morre por nós, nos dá então uma nova vida com Deus, e ele então, em cima da sua morte, ele constrói o povo de Deus. E agora, então, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é o templo de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar no capítulo 3, a afirmativa de que vós sois o templo do Espírito Santo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, ele repete novamente, o apóstolo repete novamente, vós sois o templo do Espírito Santo.
Nós somos chamados casa de Deus em alguns lugares do Novo Testamento. Então a igreja do Senhor agora é onde o Espírito Santo habita, é o templo de Deus, não mais um templo físico. Nós temos esse prédio, esse salão aqui para o culto, mas Deus não habita aqui. Aqui isto é apenas um instrumento para nos abrigar quando nós nos ajuntamos como povo de Deus, e nós é que somos então o templo do Espírito Santo, a presença de Deus através de Jesus Cristo. Quando lemos este salmo, então, nós somos abençoados. Se nós entendermos isto, como foi a forma de Deus trabalhar e se revelar com o povo de Deus em Israel, e agora como ele então se revela e se manifesta a nós no Novo Testamento em Jesus Cristo. E aí, ao lermos então templo do Senhor, neste salmo, e lermos Jerusalém, nós vamos nos remeter à igreja do Senhor. Nós nos alegramos com a cidade, nós nos alegramos com a igreja do Senhor. Alegrei-me, como os que me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à igreja do Senhor, porque na igreja do Senhor a presença de Deus se manifesta de uma forma muito especial. Jesus falou sobre ele estar entre nós quando 2 ou 3 se reunirem em seu nome. A presença do Senhor com a igreja de Jesus Cristo não é um luxo para o crente, não é um acessório. Nós compramos automóveis e quando nós compramos automóveis, há os modelos que nós buscamos ou o modelo que buscamos e nos é informado ali os preços. E o mesmo modelo varia de preços conforme os acessórios que forem adicionados. Então podemos ter um automóvel de um dado modelo sem nenhum acessório, e se quisermos pagar mais barato. Se quisermos, podemos adicionar mais 1 ou mais 2. Mas se não quisermos, é o automóvel, é aquele modelo. Deixe-me dizer claramente que a igreja de Jesus Cristo, estar com o povo de Deus não é um acessório que eu posso dispensar. Bom, eu quero a vida cristã, deixe-me ver, me dá com igreja. Não, me dá sem igreja, só a vida. Cristo me perdoa, me salva, me transforma, mas sem igreja. É uma opção que eu faço conforme o meu gosto. A igreja de Jesus Cristo é parte integrante da vida do crente. Fazer parte da igreja é a obra natural, necessária, que acontece na vida daquele que confessa Cristo, se converte e vai ao batismo. É a presença de Deus manifesta de forma maravilhosa. Nada como estar na igreja de Jesus Cristo. Nós chegamos tantas vezes na igreja de Jesus Cristo para cultuar ou com a igreja, e nós estamos talvez até abatidos. Mas o estar com os irmãos, começamos a cantar e a orar, e Deus começa a trabalhar a nossa vida, o nosso estado interior, e nos dá aquilo que nós estamos precisando. Ou talvez não, estamos num dia normal, mas quando chegamos à igreja, nós começamos a ser fortalecidos através da palavra, através do cântico e da oração. Há muitas formas em que a igreja nos abençoa, porque é a presença de Deus que se manifesta quando o povo dele se reúne de uma forma muito especial. De formas diferentes, isso acontecia no Velho Testamento e acontece entre nós hoje. Ir ao templo em Jerusalém abençoava o peregrino, aquele que subia a Jerusalém. E quando o crente em Cristo vai cultuar com a sua igreja, ele é abençoado porque a presença do Senhor se manifesta no encontro do povo de Deus. Alegre-se com a cidade. Você se alegra com a cidade do Senhor, a igreja do Senhor. Alegre-se com a cidade porque é o lugar onde está a presença de Deus. Nunca despreze, nunca faça por menos o cultuar da igreja, porque você está simplesmente fazendo menos, desprezando a presença de Deus. É muito sério. Verifique bem como está o seu coração com estas coisas. Alegre-se com a cidade por estar dentro dela. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, afirma
o peregrino aqui, o salmista, no verso 2. Quanto ele caminhou, não sabemos. Veio de longe e veio no caminho, talvez cantando salmos com outros, salmos da peregrinação. E há este salmo que certamente cantavam quando chegavam à cidade. E agora, então, a viagem ficou para trás. Aquele aguardar, aquele anseio de chegar, agora se cumpre. E por isso o salmo tem essa afirmativa de celebração. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas. Você foi salvo por Jesus Cristo, você entendeu a sua condição de estar aquém de Deus, de ser devedor. Você já sentiu a necessidade de confessar a Cristo como seu Salvador, pedir perdão pelos seus pecados, nos méritos dele, não nos seus méritos, confiar na graça de Deus plenamente e entregar sua vida, aí então nascer para uma nova vida com o Cristo ressurreto, e você já testemunhou isso no batismo. Então você está dentro desta cidade, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Então é um motivo de alegria. Quando o peregrino chega, ele está entusiasmado e alegre. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas. A casa do Senhor está aqui. E ele vai dizer, Jerusalém, que está firmemente estabelecida no verso 3. Jerusalém, olhada como a cidade de Deus, onde está o templo do Senhor, firmemente estabelecida. E a ideia também é de impregnada, fortalecida, as construções juntas, as muralhas no lugar. Que figura maravilhosa da igreja do Senhor. Nós estamos atravessando o livro de Apocalipse aos domingos. E o livro de Apocalipse vai falar, no último capítulo, de como a igreja do Senhor está segura e ela está eternamente segura. A cidade de Deus, a casa do Senhor, a igreja, é um lugar seguro. Meu irmão, minha irmã, você participa de tantos agrupamentos, é parte natural, legítimo da nossa existência e vida. Família é um agrupamento, quem sabe amigos, parentela, agrupamento profissional, agrupamento de lazer, agrupamento escolar. Temos o agrupamento que eu já citei aqui do município de Bragança, onde nós moramos em sociedade. Deixe-me dizer que todos esses vão passar um dia. Firmemente estabelecido está somente a igreja de Cristo, que é eterna pela graça dele. Precisa se alegrar. Se alegrar por estar dentro da igreja de Cristo. O povo de Deus que é dele eternamente. É uma alegria estar com a igreja do Senhor. Pela presença de Deus nela. E por estar dentro dela. Obrigado, Senhor, por em Cristo, pela tua graça, perdão e misericórdia, o Senhor me deu o privilégio de estar dentro da tua casa, fazer parte da tua casa. Motivo de alegria. O salmista se alegrava. Estas portas onde nós chegamos são portas abertas para os peregrinos. Eis a mensagem do Evangelho. As portas da igreja estão abertas para todo peregrino, todo aquele que busca o Senhor e quer conhecer e entregar-se à salvação de Deus em Cristo Jesus. Há lugar nessa cidade para todo peregrino que já adentra as portas da salvação. Alegre-se com a cidade, você se alegra com ela, alegre-se pela presença de Deus, alegre-se por estar dentro dela, alegre-se pela justificação presente nela. Lá estão, diz o salmista, lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. O povo olhava para o rei e seus tribunais para alcançar justiça entre as questões que tinham. E até quando faziam a peregrinação, muitas vezes levavam questões para os tribunais em Jerusalém, buscando justiça.
justiça diante da vida, dos erros. E a justiça vinha por meio de Davi, o rei. Mas Davi, o grande rei Davi, citado neste salmo, o grande rei Davi do Velho Testamento, é um tipo daquilo que Cristo seria. Davi é apenas como que uma ilustração que seria cumprida de verdade realmente em Jesus Cristo, o grande rei. Por isso que Jesus é conhecido como filho de Davi, porque ele é realmente o rei eterno do povo de Deus. Davi foi apenas uma figura, sim, um rei real que existiu realmente, mas que simbolizava, apontava para o Messias, o rei dos reis que viriam. E agora nós encontramos em Cristo a nossa justiça, a nossa justificação. Somos todos devedores. A Bíblia diz que todos pecaram. A palavra de Deus é muito clara, Romanos capítulo 3, todos pecaram. Não há justo, não há um sequer. Diante de Deus, todos nós somos devedores por pensamentos, palavra e ação. Deus sabe disso. E nós sabemos também. E nós sentimos-nos vazios e aquém, porque nós sabemos que estamos distantes de Deus. Até que chegue o dia em que nós humildemente reconhecemos que somos carentes e buscamos o perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Confessamos que somos pecadores, confessamos que temos andado nos nossos próprios caminhos. Sim, cremos lá em Deus, uma crença de plantão, conveniente, e de um Deus que nós projetamos. Nada como há um encontro realmente com Deus em Cristo, quando entendemos a nossa situação e entendemos quem Deus é e clamamos por perdão. De devedores, passamos a ser justificados. Em Cristo encontramos a justificação. Cristo é a nossa justiça, diz a palavra. Por quê? Porque na cruz Ele paga a nossa culpa, a nossa dívida e cobre a nossa distância de Deus. Somos injustos, somos devedores diante de Deus, mas agora em Cristo Jesus somos justificados. A morte de Cristo sobre nós nos torna justos diante de Deus. O salmista, o peregrino, se alegrava em chegar em Jerusalém, porque ali encontraria justiça. Nós nos alegramos de estar com a igreja do Senhor, a casa de Deus, a Jerusalém nossa, porque é a comunidade, é o encontro que fala, promove, anuncia, nos confirma, nos anima na justiça de Deus em Cristo por nós. Quando eu chego à igreja, sempre me é afirmado, Cristo é a sua justiça. E eu chego tantas vezes precisando de ouvir isto. E a igreja é o instrumento de Deus para me dizer, você é justificado em Cristo Jesus. Isto me fortalece, fortalece a minha fé. A presença da justificação dentro da igreja, quando nós cantamos, quando cultuamos, é uma mensagem clara e que nós precisamos ouvir sempre. E nós somos instrumentos na vida daqueles que também vêm. E mutuamente, então, nós nos alimentamos com a verdade da justificação. Na igreja de Cristo, a justificação de Cristo é central. Nós nos alegramos com a cidade, nos alegramos com a igreja pela justificação presente nela. E nós nos alegramos com a cidade no desejar o bem-estar dela. Alegre-se com a cidade, no desejar o bem-estar dela. Veja o amor do salmista pela casa do Senhor, e então Jerusalém, que abrigava a casa do Senhor. Verso 9, em favor da casa do Senhor, eu buscarei o teu bem, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, buscarei o teu bem. Há um amor dele
pela casa do Senhor e por isso por Jerusalém. Você poderia dizer que você tem o mesmo amor pela casa de Deus, pela igreja, e o mesmo desejo: buscarei o teu bem. Um crente em Jesus Cristo pode falhar às vezes de forma tão grave, como eu já vi, em que ele não deseja e não busca o bem da casa do Senhor. É lamentável. Você busca o bem da casa do Senhor, da igreja. Eu quero o bem para a igreja do Senhor. Quero ver a igreja bem. Quero ver a igreja avançando. Quero ver a igreja sendo edificada. Quero ver a igreja cada vez mais forte. Qualquer revés na igreja é tristeza para mim. Contraria o meu anseio maior. É este o seu sentimento? Do salmista era assim: em favor da casa do Senhor buscarei o teu bem. E por isso é que ele vai a esta oração, ou nos direciona a oração: orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Os crentes ficam um pouco confusos nesse dia. Há um governo no estado de Israel, a capital, Jerusalém. Mas para nós aqui não é o pensamento da Jerusalém política do Estado de Israel atual que é o nosso foco. Esse orar pela paz de Jerusalém aqui para nós é orar pela paz da igreja do Senhor, a casa do Senhor, a nova Jerusalém. Orem pela paz. Sim, não vamos orar pela guerra de Jerusalém, esperamos que eles tenham paz lá, é terrível a guerra. Mas a questão para nós aqui, o foco agora no Novo Testamento, é a casa do Senhor, a Jerusalém, onde a igreja está. E ele quer então ver na casa do Senhor, em Jerusalém, paz e tranquilidade. Vivam em segurança aqueles que te amam. Vivam em segurança aqueles que te amam. Consegue você transferir esses mesmos sentimentos para a casa do Senhor em Cristo, a igreja? Há em você esta alegria de até desejar ao bem-estar da igreja, da casa do Senhor. E ele fala da comunhão, da unidade ali. Em favor de meus irmãos direi paz. Em favor de meus irmãos direi paz. Verso 8. Não é uma questão só individual dele. A minha alegria com a casa do Senhor, minha alegria com Jerusalém, é uma coisa particular minha. É uma questão personalista. Eu já falei, aquele que passa pela transformação em Cristo Jesus, ele deixa esse individualismo e ele começa a pensar em termos da comunhão do corpo de Cristo, a igreja como casa do Senhor, da qual ele é parte integrante. Ele não pensa mais nele individualmente, mas como uma comunidade do Senhor. Em favor de meus irmãos direi paz. E ele diz no verso 4, para lá, Jerusalém, onde está a casa do Senhor, para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor. O povo de Israel era composto de 12 tribos, mas um povo só. Por isso ele diz as tribos do Senhor, não as tribos de Israel. No Senhor eles eram um povo só. E em Cristo agora, nós não temos nossas tribos e nem nosso individualismo. Somos um só no Senhor. A palavra de Deus afirma isso vez após vez. Jesus Cristo falou tanto sobre isso no Evangelho de João, em outros lugares. Que nós somos um nele, um povo só. Há um desejar aqui pelo bem-estar da igreja de Jesus Cristo. Que você possa se alegrar com a cidade do Senhor. A nova Jerusalém, a nova casa de Deus, em Cristo, a igreja. Eu cresci num lar onde foi nutrido
em mim, nos meus irmãos, sempre a alegria pela igreja do Senhor. Jamais ouvi meus pais falando coisas amargas sobre a igreja. E se havia algum desafio na igreja, de forma nenhuma eles passavam isso para nós. Para nós eles passavam o que estava acima dos desafios e possíveis dificuldades. É a igreja, é a casa do Senhor, a casa eterna, onde nós estamos para sempre, onde a justificação de Deus em Cristo nos é dada em graça e misericórdia. Domingos pela manhã, em nossas casas, na minha casa, nós acordávamos com louvor tocando. Meu pai, minha mãe acordavam mais cedo, eles já colocavam ali. Então, muito antes de ir para a igreja, antes de tomar o café da manhã, já estávamos sendo preparados para vir à casa do Senhor, nos alegrarmos com ela. Nunca tive na minha infância, na minha adolescente, momento então onde eu senti uma aversão a ir à igreja, uma rebeldia de, não gosto da igreja. Foi estimulado em nós a visão de se alegrar com a cidade. Você, pai, está fazendo isso com seus filhos? Ou você está desestimulando? Nós tivemos uma família que eu acompanhei mais de perto, onde o pai só criticava a igreja. Deixe-me dizer que os filhos deles todos, eles estão fora da igreja, e os filhos estão todos fora da igreja, e entraram todos em problemas, vivendo fora do evangelho. Pais, ensine seus filhos, faça do seu lar um lugar onde haja alegria com a cidade do Senhor. Você, jovem, aprenda a se alegrar com a cidade do Senhor. Onde está a presença do Senhor de uma forma especial, é o povo de Deus firmado para sempre. Aquele grupo com quem você tem o lazer, com quem você pratica um esporte, por mais interessante que seja, por mais legítimo que seja para a sua vida, lembre-se, não é ali que está a presença do Senhor, como está na igreja. Não é andando com um grupo de motocicleta, um grupo de ciclista, não é jogando a partida de futebol, não é jogando a partida de beach tênis. Tudo isso está bem na sua vida, no tempo certo, na hora certa, mas não toma lugar, não tem nada a ver com o encontro da igreja do Senhor. Alegre-se com a cidade do Senhor. Aqui é o lugar da esperança, é o lugar do perdão. É o lugar onde encontramos a mensagem do Evangelho. A igreja, o povo de Deus, cantará em alegria para todo sempre. Tudo há de passar, a igreja ficará firmemente estabelecida. Que você possa se alegrar com a cidade do Senhor. Versos 1 e 2. Dizem, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Que esses versos possam ser verdade na minha vida e na sua vida, para a bênção das nossas vidas e para a bênção das nossas famílias e das nossas casas. Oremos. Ó Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, que nos abençoa nesta noite, abre os nossos olhos, nos firma na direção certa. E nós te louvamos, ó Deus, pela Tua igreja. Nós te louvamos por ela, porque o Senhor tem feito uma grande obra em Cristo, chamando pecadores, possibilitando que gente como nós possa adentrar, firmar os pés
num lugar tão maravilhoso que é a tua casa, o teu povo eternamente. Senhor, firma-nos nesta palavra. Não permita, Senhor, que os nossos comodismos, nem nossas questões nos afastem de nos alegrarmos com a tua cidade. Pedimos por nós, pedimos por todos aqueles que fazem parte da tua igreja, do teu povo, que possamos sempre ter no convite, na oportunidade de estar com a tua igreja, um motivo de alegria. Que possamos sempre dizer: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Oramos no teu amor em Cristo. Amém.